Ele escreveu e organizou exposições sobre pioneiros, escreveu livros sobre pioneiros empresariais do Brasil. Eu vou conversar com Jacques Markovitch. Markovitch é de origem o quê? Iugoslava? É de Trieste, da época? Da época que Trieste era da Iugoslávia, depois passou para a Itália. Depois Itália, aí depois teve teve um ping-pong, né? Foi Itália, Trieste. Exatamente. Né? E depois Itália e Iugoslávia, depois... ficou na Itália agora. Agora ficou na Itália. Mas eu nasci em Alexandria. Que é uma cidade extraordinária. Né? Você sabe o que eu acho engraçado? Porque Markovitch. Filho de Marco. Filho de Marco. Agora, eu acho a sonoridade, por exemplo, de Markovic, eu também adoro. Quer dizer, no seu caso fica ótimo, mas tem alguns nomes, sobretudo aqueles envolvidos no assassinato do arquiduque, lá em 1914, tem uns nomes que eu pronunciava sempre como se fosse ic, até que alguém me corrigiu, né, pesquisando sobre... Não, é it, tá bom. Você escreveu livros, aqui tem Pioneirismo no Brasil, pela editora da Universidade de São Paulo, USP. Eu vou ver se eu consigo tirar daqui, porque eu tenho uma inabilidade para tirar dessa carta. Não, esse está fácil. Tem uns que eu acho que a pessoa põe chiclete entre um e outro só para me enlouquecer. Está aqui. Quanto tempo para escrever esses livros? Olha, esse projeto começou no ano 2000 com a leitura de um ensaio de Antônio Cândido sobre livros para conhecer o Brasil. E não havia nenhum livro sobre a história dos pioneiros e dos empreendedores brasileiros. O projeto começou em 2001, 2003 foi o primeiro volume, 2005 o segundo, 2007 o terceiro e em 2010 a exposição. Portanto, é um projeto de 10 anos. E a exposição onde é que está sendo a exposição? A exposição é no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. É lá que ela começa. É uma exposição itinerante, ela deve ir para o Nordeste no ano que vem. E ela é uma exposição essencialmente de futuro. Quer dizer, a ideia de olhar os pioneiros do passado é para inspirar a juventude, especialmente a juventude da idade dessa que está presente aqui, sobre que é possível, sim, no Brasil, fazer coisas pela primeira vez e mudar o futuro. Eu penso que essa é a principal mensagem da exposição. As 7.000 pessoas que já visitaram a exposição no primeiro mês, grande parte são estudantes, vão em busca exatamente dessa inspiração para se tornar muito mais otimistas e muito mais ousados em relação ao que essas pessoas fizeram, que é arquitetar novos horizontes, construir novos horizontes. Eu estou vendo aqui essas fotos da capa. Aqui tem o Dr. Roberto Marinho, claro, que eu conheci muito, né? Eu tenho até o privilégio de dizer que ele era meu amigo, como ele mesmo dizia. E aqui tem um outro que eu conheci quando eu era muito menino, na sede do Jockey Clube Brasileiro, na Avenida Rio Branco, que era o Genli aqui, não era o Genli? O Genli. Era o Guilherme Genli? Guilherme Genli, E eu ficava fascinado, porque ele ainda sempre usou, e ainda usava na época, final da década de 50, ele ainda usava colarinho de ponta virada. Isso é uma coisa que ele nunca abriu mão. E era uma pessoa que entendia demais. Eu acho que talvez, por isso eu tenho uma lembrança tão vívida dele. Ele entendia muito de comida, de como se comer, o que se comer. Eu ficava fascinado com isso. Essas pessoas, todas elas, tiveram destinos paralelos. O que eu quero dizer por destinos paralelos, que ao mesmo tempo eram grandes empresários, mas ao mesmo tempo eram bons em tudo que eles faziam. Então, alguns deles se meteram... É o caso do Genli, na área de saúde, ele apoiou muito a erradicação de várias epidemias no Rio de Janeiro.
O caso do Roberto Marinho é um caso excepcional, porque a maior parte deles começou na idade das pessoas que estão aqui presentes. O Roberto Marinho começou cedo, mas a televisão ele concebe quando ele tem 61 anos. É daí que ele começa o projeto, aos 61 anos, o que mostra que há jovens de todas as idades. Não, e onde ele arrisca tudo que ele já tinha conseguido. Exatamente. Exatamente. Reuniu a família e falou, olha, eu vou arriscar tudo aqui porque eu acredito nisso. É preciso... Agora, mesmo assim, quando ele vai para o jornal O Globo, ele era um rapazote, né? Um menino que fez questão de... Não, eu quero aprender desde o começo, praticamente de office boy, sei lá, enfim. Agora, que outro... Quer dizer, você começa com quem aqui? Qual é Olha, o primeiro volume trata dos paulistas, que envolve os Prado, Pfeffer, enfim, os vários paulistas. O segundo vai para o Rio Grande do Sul, olha o Gerdau, passa pelo Atílio Fontana, a família Klabin... Atílio Fontana é Atílio Sadia? Fontana é o pai do Omar, é o fundador da Sadia. Ele começa aos 9 anos, ele começa com uma história muito simples. As tias pedem para ele vender bolacha na quermesse. E ele aprende, naquela época, aos 9 anos, que 20% é um bom lucro, porque de cada 5 bolachas ele ficava com o lucro de uma. E comia. E com isso, ele ficava com o dinheiro. E esse percentual dos 20% o acompanhou durante toda a vida dele. Foi o parâmetro que ele usou de a margem de lucro no seu negócio. E com isso ele criou o império que ele atualmente, enfim, que ele gerou e deixou para os seus irmãos. E o Omar era o enfant terrível da família, né? Que era mais aviador do que outra. Adorava voar, tocava piano, enfim. E era um grande empreendedor. Essa é a questão em todas as empresas familiares, porque a primeira geração que constrói o projeto, ela viveu profundas adversidades e foi ao encontro do outro muito cedo, que é a diversidade cultural. Eles desenvolvem essa sensibilidade. Isso resulta em pessoas que acabam amando o seu destino. E quando soma essas 3 dimensões, aprender a lidar com adversidades, ser sensível ao outro e amar o seu destino, você pode construir horizontes extremamente ousados. Aqueles que querem ser empreendedores e pioneiros sem viver as adversidades cedo, sem ir ao encontro de outro e sem aceitar e amar o destino, torna-se muito mais difícil. O nosso vice-presidente também, o Zé Alencar, também tem uma história de vida impressionante, que começou também sem nada. É isso mesmo. E vai construindo. Agora, aqui tem o Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi um caso também que saiu aos 8 anos da casa da mãe e do padrasto. Quantos anos? Porque aos 8 anos ele é expulso da casa, a mãe tem que mandar para um tio no Rio de Janeiro. E essa é uma história extraordinária, porque com a morte do pai, que foi assassinado, o padrasto não aceita mais o filho em casa, ele vai trabalhar na loja de um tio no Rio de Janeiro como ajudante. Daí ele vira escriturário. Mais tarde ele se torna empresário, mais tarde ele se torna banqueiro, fundador do Banco do Brasil, que muita gente pensa que foi o Estado que criou, foi ele que criou, e mais tarde se torna diplomata. E esse jovem saiu expulso da casa da mãe, o que mostra como as adversidades na vida, inclusive aquelas que ocorrem muito cedo na vida, forjam a liderança. E não é só no meio empresarial que isso ocorre, mas nós vamos ver que os construtores do futuro são exatamente pessoas que muito cedo na vida aprenderam a construir essas pontes. O que você fala? Você fala da falência do Barão de Mauá, que chegou a falir? O Barão de Mauá é interessante porque quando ele acabou falindo, ele resolveu começar do zero tudo. E entregou tudo que ele tinha para pagar as dívidas e, a partir daí, ele voltou a começar, diferentemente daqueles que aproveitam das falências para preservar uma parte do que eles têm. Ele não, ele deu tudo, começou de novo e acertou mais uma vez. Vamos ver umas fotografias aqui rapidamente, de fotos que estão no livro, mas talvez seja melhor ver entrar no site, que parece que o site é muito bem feito. Existe uma visita virtual, que vocês estão vendo, essa é a visita virtual da exposição. Ela começa, é um projeto da professora Cristina Bruno, começa com o labirinto, Joe. O labirinto é onde o pioneiro entra várias vezes na vida. Aqui nesse labirinto... A exposição de Londres, de 1862, vale por 5 anos de estudos nos livros,
pela grandeza da ideia que ela apresenta de confraternização da indústria. Vai falando que a gente vai abaixando o som de lá, vai comentando com a gente. Essa exposição, o primeiro módulo é o módulo do labirinto, ele já mostra os objetos, que são os objetos que lembram cada um dos personagens. O caso do Delmiro Gouveia, por exemplo, aqui o Delmiro foi um grande pioneiro da região de Pernambuco, começou em Recife, terminou em Pedra, em Alagoas. E, em seguida, vocês vão encontrar aqui as silhuetas dos 24 destinos. Cada um deles é lembrado e a ideia é de emocionar o visitante, porque há um espelho onde você se encontra junto com os pioneiros. Aqui são salas onde vocês vão encontrar novamente objetos dos pioneiros. Cada módulo é dividido pela época, por exemplo, no caso o Brasil monárquico, depois disso o Brasil de Vargas. Aqui já nós estamos nos objetos que incluem as mídias, o caso da TV Globo, o Jornal Estado de São Paulo e outras mídias. Aqui vocês têm a possibilidade de ver, por exemplo, os pregos da Gerdau quando foi fundada a empresa e que hoje é uma das maiores empresas de siderurgia na escala global. Em todos os casos, há linhas de tempo que ajudam a ver como houve a evolução, e para os mais jovens que vão com seus aparelhos telefônicos, é possível descarregar para você se tornar curador da tua própria exposição. Você pode retirar parte dessa exposição para o seu próprio uso de pesquisa mais tarde. Esses são os vários objetos e a exposição continua com mais uma sala da origem das tecnologias. São quantos? São 24 empreendedores? São 24 destinos. Você pode nomeá-los rapidamente assim para a gente? Olha, eu posso nomear Roberto Simonsen, que foi o Luiz de Queiroz, o Atílio Fontana, o Samuel Benchimol, o Delmiro Gouveia, o Luiz Tarquino, o Edson Queiroz, a família Clabin, a família Prado, o Genli, o Barão de Mauá, o Gerdau, Luiz de Queiroz, Bernardo Mascarenhas, enfim, nós podemos continuar aí por Uma pergunta, por acaso, aqui no livro tem, por exemplo, empreendedores que se dedicaram, de certa maneira, à área artística, como o Francisco Serrador, por exemplo, que foi o pioneiro do cinema no Brasil, criando a Cinelândia, etc. Era impossível cobrir todas as áreas. Então, nesse caso, o foco é dado muito mais àqueles que desenvolveram uma atividade industrial. E veja que nós estávamos falando agora de mudança de clima, nós estamos falando de redução de emissão de gás de efeito estufa. Eles foram pioneiros porque na década de 20 e 30 se falava em racionalização do trabalho. E naquela época, dizia-se que a indústria era uma coisa que não tinha nada a ver com o Brasil. O Brasil era a vocação agropecuária. E eles foram contra essa corrente e viabilizaram a indústria no Brasil. Por acaso, não sei, porque eu não sei os 24, mas tem nessa primeira leva, tem o Chateaubriand, por exemplo? Não, porque era para isso. Chateaubriand poderia ter entrado. O fato é que precisava também selecionar. E o critério era ter exemplos de cada região, para não ser um projeto só Centro-Sul. Então, o Chateaubriand estaria na categoria dos empresários da mídia, que já temos dois. O próprio Júlio Mesquita faz parte dessa coleção. E Roberto Marinho. E Roberto Marinho também. Eu quero agradecer muito a sua presença. Eu conversei com Jacques Markowitz, que está aqui lançando Pioneiros e Empreendedores, a saga do desenvolvimento no Brasil. Jacques, muitíssimo obrigado pela sua presença, simpatia e pela sua maneira fácil de contar as coisas para a gente. Daqui a pouco a gente volta. Bravo!